Olá, igreja, bom dia, que a paz esteja com todos. Estamos aqui, primeiro sábado do nosso comentário do livro de Atos, como combinado, na quarta-feira. Acredito que vocês já tenham lido capítulo 1, 2 e 3 do livro de Atos. Mas queria te falar, que durante esse comentário que a gente vai fazer hoje, se você conseguir parar o que você está fazendo, reler os 3 capítulos e aí grifando as partes que você achar importante, anotando, escrevendo, para facilitar o entendimento. Eu acho isso muito importante, porque nos ajuda a gravar, a guardar aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Então, se você quiser, faça isso, tá bom? Eu sempre faço assim nos meus estudos, não sei se dá para vocês enxergarem daí, mas eu sempre faço isso, grifo tudo de caneta diferente, colorida, vou escrevendo, porque isso me ajuda a memorizar bastante. Então, é legal, tá bom? Se você quiser, pode fazer também. Lembrando mais uma vez, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, você pode deixar aqui pra gente nesse vídeo, nos comentários desse vídeo, ou pode mandar no grupo da igreja, pode me chamar no particular. Tem muita coisa que eu não sei ainda, confesso. Muita coisa, Eu sei muito pouco ainda, mas se eu não souber te responder na hora, eu prometo que eu vou me esforçar para buscar o conhecimento, para saber e para sanar todas as suas dúvidas, tá? Para que não fique nada para trás, para que não fique nenhuma sombra, nada, mas que tudo seja esclarecido. Certo? Essa é a nossa intenção. Se você quiser também deixar algum comentário, é muito legal. Você ajuda a gente a saber, a gente sentir se está fazendo efeito, se está chegando certinho até você, se vocês estão conseguindo entender, se está legal essa forma que a gente tem feito. E aí nos ajuda a permanecer fazendo aquilo que a gente tem feito. A gente permanecer nesse trabalho, tá bom? Isso é muito importante, nos ajuda. Então, se você puder, faça isso. Vamos lá, para a gente não se demorar, para a gente ganhar tempo. Prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, como eu falei da outra vez. Caso eu não consiga, porque eu anoto aqui muitas coisas e eu não consigo deixar passar nada, Eu acho tudo muito importante. Então, se eu não conseguir, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Assista em 2 partes, se você quiser, mas vai até o final, tá bom? Vamos lá. Então, eu separei aqui, igual da outra vez, os capítulos e os versículos. Então, iniciando aqui, Atos 1, versículo 1. Lucas, ele começa o livro, relembrando o Teófilo do livro que ele tinha enviado anteriormente, que é o Evangelho de Lucas, que eu já falei para vocês, como se fosse um livro só parte 1, parte 2. Então, ele relembra, Teófilo, eu enviei o primeiro livro falando a respeito daquilo que Jesus fez e ensinou. Então, Evangelho foi para relatar, tudo aquilo que Jesus tinha feito durante a sua vida e o que ele tinha ensinado, para aqueles que estavam perto dele. Isso daqui é uma continuação. Então, agora a gente vai falar a partir da igreja que começou, o que aconteceu então depois com os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, tá? Então, ele começa fazendo esse lembrete aqui para Teófilo, e aí ele segue. Do versículo 2 até o versículo 5, ele dá uma ênfase ali na ressurreição, de Jesus. O propósito, a ênfase aqui desse livro, na verdade, de Atos, é a ressurreição, tá? A gente vai ver durante a leitura que ele fala bastante a respeito disso, de ser testemunha da ressurreição. Ele foca bastante nisso aqui nesse livro. Tá? Então, do 2 ao 5, ele dá uma ênfase nisso, falando a respeito do que aconteceu. Jesus morreu, ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí ele deixa aqui algumas evidências que provam, de maneira clara, que a ressurreição foi física, O corpo de Jesus foi ressuscitado. Quem esteve ali com os discípulos não era um espírito, não era uma presença, nada disso. Era o corpo físico de Jesus, Tanto que ele fala aqui que Jesus esteve com eles à mesa, que Jesus comeu com eles. Então, provando assim que era realmente um corpo ressurreto, tá? A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. E não foi um espírito ressuscitado, foi o corpo ressuscitado. Certo? Então, ele faz essa
essa referência aqui, né? Ele revela isso e mostra os detalhes aqui, então, com ênfase na ressurreição, tá? E aí ele fala aqui que Jesus passou 40 dias com eles, tá? Depois de haver ressuscitado, 40 dias. Muita coisa acontece em 40 dias, né? Inclusive, uma coisa que eu acho bem interessante, a restauração da vida de Pedro, né? Que terminou lá na crucificação de Jesus de forma tão triste, né? Depois de ter negado a Jesus, de ter fugido, ter prometido que ficaria com ele, mas não conseguiu permanecer, negou Jesus, até amaldiçoando ele, né? Mas a gente vai ver aqui nos próximos capítulos que ele se levantou ali como líder da igreja. Então, esses 40 dias aqui foram muito importantes, né? Para restauração não só da vida de Pedro, mas para trazer um ânimo, assim, um fortalecimento para os outros discípulos também, tá? Então ele faz essa revelação aqui. E uma das conversas, né, das últimas conversas aqui que Jesus teve com os discípulos, ainda do 2 até o 5, foi a respeito do que eles deveriam fazer nos próximos dias, né? Então estava chegando já a hora dele ser levado aos céus, e aí ele deixa uma recomendação ali, né, de que eles deveriam, os apóstolos, né, estou falando discípulos, mas eles se tornaram aqui apóstolos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que viesse sobre eles a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito Santo. Certo? Ele cita aqui, né, falando a respeito do batismo de João, né, vocês foram batizados por João nas águas, porém vem sobre vocês agora o batismo do Espírito Santo. Então, permaneçam em Jerusalém até que venha o cumprimento dessa promessa, que é o Espírito Santo, certo? Então, foi o que eles fizeram, eles permaneceram ali. Ainda no capítulo 1, versículo 8, né? Ele fala a respeito do porquê eles receberiam a promessa, porque o Espírito desceria sobre eles, né? Ele fala assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse era o propósito aqui do Espírito ser derramado sobre a vida deles. Que eles se tornassem testemunhas de Jesus. Testemunha do quê? De tudo que Jesus pregou, de tudo que Jesus fez, de tudo que eles viram ali em Jesus, né? De tudo aquilo que eles viram se cumprindo ali através da vida de Jesus. É disso que eles se tornariam testemunhas. Tá? Então, eles se tornariam apóstolos, né? Que são aqueles que conviveram de fato com Jesus, que participaram daquilo que ele fez. Então, esse era o propósito do derramamento do Espírito sobre a vida deles, tá? Para que eles se tornassem testemunhas de fato de Jesus. E que eles se tornassem testemunhas não só ali em Jerusalém, mas que dali eles partissem, né? Para levar aquele mesmo evangelho de Jesus a Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então aqui ele está abrindo, né? Quando ele diz até os confins da terra, ele está abrindo o evangelho agora para os gentios, para todos aqueles que não eram judeus, para todos aqueles que não eram seus, né? Ele já tinha feito isso, a gente já viu claramente ele fazendo isso várias vezes, nos encontros que ele teve, nos milagres que ele realizou para aqueles que não eram dos seus. Mas aqui, de fato, ele estava abrindo as portas, né? Vocês vão partir daqui e vocês vão levar o evangelho até os confins da terra. Quando ele faz isso, ele está cumprindo a promessa que foi feita para Abraão. Que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então, isso daqui é um cumprimento também dessa promessa. Por quê? Porque não existe bênção maior do que receber o evangelho de Jesus. Não existe bênção maior do que ser alcançado pela salvação de Jesus através do evangelho. Então, isso daqui é um cumprimento de promessa, certo? Até os confins da terra. Então, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. E aí a gente vai do versículo 9, ainda, do 9 até o 11, aí ele é levado aos céus. Ali na frente de todas as pessoas, né? Mais uma vez, o corpo físico de Jesus sendo elevado às alturas, sendo elevado aos céus, ali diante de todas aquelas pessoas. E fala que eles ficaram com os olhos fixos ali no céu, né? Eles estavam vendo uma coisa sobrenatural acontecendo, uma pessoa sendo levada diante dos olhos dele para o céu, né?
Eles ficaram ali com os olhos fixos, olhando atentamente, vendo Jesus sumindo entre as nuvens. E nesse momento se apresenta ali, do lado deles, né, dois homens, fala aqui, né, 2 homens vestidos de branco, que seriam anjos, então, né, que falaram para eles: homens galileus, já no versículo 11, né? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os anjos estão ali, né, chamando a atenção deles. Olha, não precisa mais ficar olhando para os céus, ele já foi. Mas vocês, homens da Galileia, permaneçam aqui, né? Cumpram aquilo que ele designou para vocês. E já deixando a promessa da segunda vinda, né? Do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai voltar, certo? Então, ele não está indo definitivo, ele vem novamente numa segunda vinda. Mas, por esse momento, né? Parem de olhar agora. Vocês já viram o sobrenatural acontecendo, mas tem uma missão para vocês cumprirem aqui na terra ainda. E seguindo, né? Daí do versículo 12 até o 14... Agora, vai ser a escolha de Matias, né? Que foi aquele que ficou no lugar de Judas. Eram 12 apóstolos, né? 12 discípulos mais próximos que se tornaram apóstolos. Porém, Judas, que tinha vivido tudo que ele viveu com Jesus, a gente sabe que ele foi o traidor, ele traiu Jesus, então ficou faltando um ali, né? E aí, depois de tudo isso que aconteceu, segue, daí do versículo 12. E aí fala: então os apóstolos voltaram de 1 quilômetro, né? Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. E aí fala o nome de todos os apóstolos, então são 11 pessoas aqui, menos Judas, né? Que estava faltando. E estava com ele também as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos dele, todos reunidos ali, né? E fala que eles permaneceram unânimes, né? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Então, os apóstolos ali reunidos, junto com as mulheres, junto com a família de Jesus e outros irmãos, né? Os apóstolos, que foram 11 ali naquele caso, eram os mais próximos, como a gente já sabe, né? Mas além deles, tinham muitas outras pessoas que seguiam Jesus, muitos outros discípulos, né? Então, nessa reunião deles ali, tinha mais ou menos 120 pessoas. 120 irmãos ali reunidos, que eram os que seguiam Jesus, certo? E fala então que eles permaneceram unânimes em oração. Aqui estava começando um avivamento. E aí a gente tem aqui a chave, né, a receita para um avivamento. Então, o que eles fizeram ali antes que viesse de fato o avivamento, né? Que foi o derramar do Espírito. Eles permaneceram em oração e unidade. Então, todos juntos em oração. Oração e unidade. Essa é a resposta para o avivamento. Quem espera um avivamento, né? Se a gente está esperando, então a gente precisa permanecer dessa forma aqui, ó. Em unidade e em oração, buscando ao Senhor até que Ele venha, certo? Foi isso que eles fizeram ali. E aí, naqueles dias ali, se levantou Pedro, né? No meio deles, e começou a falar algumas coisas, e ele fala, né, a respeito do que Judas tinha feito. Então, daí já partindo aqui do versículo 15 até o 20. Ele fala a respeito, né? Ele se levanta ali já no meio dos irmãos, então como líder, como eu falei, né? Ele teve a vida restaurada ali por Jesus, recebeu o perdão, teve a oportunidade de confessar ali que ele amava o Senhor. Depois da ressurreição, os discípulos voltaram a pescar, né? Acho que a Giovana comentou isso no finalzinho aqui do livro de João, né? No último capítulo. Então, os discípulos voltaram para pescar, mas eles se encontraram com Jesus ali na praia, né? Onde Jesus teve uma conversa íntima com Pedro ali, né? Íntima não, né? À vista de todos, mas num particular, eu acho que Pedro precisava daquilo, né? Onde deu a oportunidade para ele dizer o que ele sentia, né? Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, você me ama?
Sim, Senhor, eu te amo, ele respondeu. Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. E mais uma vez, pela terceira vez: Pedro, você me ama? Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Né? Então ele negou 3 vezes, mas ele teve a oportunidade de confessar 3 vezes que ele amava o Senhor. Então Jesus deixou para ele, né? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Como se ele estivesse entregando aquele rebanho, aquela igreja que estava nascendo ali nas mãos de Pedro. E Pedro recebeu esse perdão, né? Às vezes a gente falha, a gente erra e a gente tem um pouquinho de dificuldade de receber, mas Pedro, graças a Deus, ele não teve essa dificuldade. Ele recebeu o perdão, a restauração, e ele se levanta ali então no meio daquelas pessoas como um líder já, né? E ele começa falando a respeito de Judas, que foi quem havia traído, né? Ele fala: olha, vocês sabem que Judas foi quem traiu, ele viveu tudo conosco, porém, ele foi aquele usado por Satanás. Ele cita isso, né? Aquele que se deixou ser usado por Satanás para entregar Jesus. E aí ele cita aqui 2 salmos, né? Salmo 69, 25 e Salmo 109, 8, como que provando que não foi Judas que entregou, né? Foi Judas que entregou, mas era assim parte do propósito do Senhor, era parte do propósito do Pai que aquilo se cumprisse. Então, ele foi usado por Satanás, ele deixou o mal entrar no coração dele e ele fez o que fez, mas ele não pegou ninguém de surpresa, né? Ele não pegou o Pai de surpresa, ele não pegou Jesus de surpresa, porque o Pai já sabia que aquilo aconteceria, já estava predito, já foi dito no Antigo Testamento, né? Então ele cita ali 2 salmos lá do Antigo Testamento, mostrando que tudo estava sob o controle do Senhor, que aquilo dali estava cumprindo aquilo que já era esperado. Então ele cita Salmo 69, 25 e Salmo 109, 8, falando a respeito de Judas, né? E aí, do 21 a 26, ele fala: olha, porém, né, a gente precisa escolher outra pessoa. Quem vai assumir esse lugar de Judas agora? Né? A gente precisa decidir por uma outra pessoa. Né? E tinha algumas características, né? Como que tinha que ser essa pessoa? Alguém que participou, assim como nós, alguém que esteve presente, alguém que viu os milagres, alguém que conviveu com Jesus. Então, no meio daqueles 120, tinha outros discípulos, outras pessoas que participaram desde o início. Ele fala que deveria ser alguém que começou lá no batismo de Jesus, com João, e viu até o final, até a morte de cruz de Jesus. Então, além dos 12, tinha outras pessoas que participaram desde o início do ministério até o final, certo? Então, foi uma decisão unânime entre os 12 ali. Eles colocaram essa regra, né? Que seja alguém que participou de tudo. E aí, eles fizeram a escolha de 2 nomes. Então, tem 2 pessoas aqui, ó. O primeiro, que era José, chamado Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. E orando disseram, né? E aí eles entregaram na mão do Senhor. Então, uma escolha unânime entre eles ali de 2 nomes. Eles foram orar para o Senhor confirmar quem é que deveria ser o escolhido, quem é que deveria assumir aquele lugar de Judas, né? Que era importante isso para que tudo seguisse sendo realizado da forma que tinha que ser. Se o propósito era 12, vamos manter 12, então vamos escolher outro. Então escolheram 2 nomes ali, que eles acharam que se encaixaria melhor. Então, o Justo e Matias. E depois de orarem, eles lançaram sorte, né? Fala que eles lançaram sorte. Fizeram um sorteio para saber quem é que seria aquela pessoa. E aí o sorteio caiu sobre Matias. Então, Matias foi acrescentado àquele grupo de 11 pessoas, completando então o time de Jesus de 12 apóstolos. Certo? É isso, capítulo 1. Encerrado. Então vamos lá, seguindo aqui então, capítulo 2. Aqui sim, é onde se cumpre. Então, o derramar do Espírito, né? Cumprimento da promessa do Espírito que viria sobre eles. Eu acho que
em Marcos, né, quando eu estava fazendo comentário a respeito de Marcos, quando a gente falou a respeito do batismo ali, né, que era pregado por João, que era batismo de arrependimento, batismo nas águas, e que ele mesmo citou, né, depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui a gente vai ver o que aconteceu, né, depois desse batismo do Espírito, depois desse derramar do Espírito. Aqui a gente vai conseguir ver de forma clara, né? Eu lembro que eu falei que nas águas nós somos batizados, né, para remissão dos pecados, para perdão dos pecados, mas no Espírito nós recebemos a capacidade de vencer o pecado, de não ser mais escravos do pecado, né, de conseguir realmente mudar a nossa vida, de transformar aquilo que a gente tem sido até o momento, né? É no Espírito que a gente recebe esse poder de nos dominar e não ser mais escravos do pecado, de ter uma vida contrária, né? Então, eu falei ali a respeito de Pedro, né, que foi restaurado por Jesus, que teve a oportunidade da restauração, que voltou para o convívio e se tornou um líder. E a partir de agora, aqui a gente vai começar a ver como fez diferença, como é outro Pedro. Tem um divisor de águas aqui, ó, o antes do Espírito e depois do Espírito. E a gente consegue ver isso de forma clara. Eu consigo perceber, pelo menos, acredito que vocês também. É um Pedro antes e um Pedro depois. Aquele que negou no começo, aquele que até amaldiçoou Jesus, dizendo, eu não conheço esse maldito homem, né? Agora ele está na frente ali daqueles que mataram Jesus. Se declarando testemunha de Jesus, né? Correndo o risco de também ser morto por eles, né? Então vamos lá. Tem um divisor aqui e a gente vai ver isso de forma clara agora. Então, capítulo 2, a vinda, né, do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Então, do capítulo 2, 1 até o 4, versículo 1 até o 4, né, acontece Pentecostes. O que é Pentecostes, né? É uma celebração, né, um encontro ali para celebrar, para agradecer, né, o recebimento da Torá, tá? Então, é um dia que acontece 50 dias depois do dia da Páscoa. Então, acho que Pentecostes, se eu não me engano, significa 50. Então, 50 dias depois da Páscoa, tá? Então, a promessa, né? O derramamento do Espírito, ele aconteceu mais ou menos 50 dias, então, depois da Páscoa, tá? Pentecostes, 50, é isso mesmo. 50 dias depois da Páscoa. Então, é a comemoração do recebimento da Torá, tá? Quando foi que eles receberam? Tá lá em Êxodo 19, depois, se você quiser ler, tá? A respeito de como foi o recebimento. Eu acho que muitas pessoas já sabem, né? Lá no cume do Monte Sinai, onde o Senhor falou com Moisés e entregou ali a Torá para ele, os 10 mandamentos e tudo, né? A gente sabe dessa história, mas, então, era essa comemoração que estava acontecendo ali, dia de Pentecostes. Por isso que eles estavam todos reunidos, porque eles estavam numa comemoração, tá? Tinha muita gente ali reunida. Não só eles, não só os 120, não só os apóstolos, não só os outros discípulos, mas além deles, muitas outras pessoas. A cidade estava em festa, em comemoração por esse dia aqui, tá? E aí tem algumas observações que a gente pode fazer aqui, né? Alguns detalhes que a gente pode observar desse dia do recebimento da Torá para esse dia aqui de Pentecostes. Os judeus chamam esse dia, né, de recebimento da Torá, que está descrito lá em Êxodo 12, de Shavuot. Eu acho que é assim que fala. Vou perguntar para o Jales se está certo. É Shavuot, tá? O dia do recebimento da Torá, lá em cima do Monte Sinai. O que aconteceu nesse dia, né? Onde aconteceu? Então, foi no Monte Sinai. E o que aconteceu nesse dia enquanto o Senhor falava ali com Moisés? Teve vento, teve barulho, teve fogo, teve vozes. E Deus estava ali, então, no topo da montanha falando com Moisés. Tá? Vários sinais eles puderam ver lá de baixo, né? Então, esses sinais que a gente falou aqui, vento impetuoso, barulho, fogo, vozes, né? E o Senhor lá em cima do monte. Aqui em Pentecostes, o
que aconteceu? Eles estavam reunidos, e aí, vamos ler aqui o que está escrito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então tem uma semelhança aqui desses dias, né? Lá em Shavuot, né, que foi o dia do Monte Sinai, teve esses sinais aqui, mas em Pentecostes, o que teve? Onde que aconteceu? Em Jerusalém. Primeiro no Monte Sinai, agora em Jerusalém. Mas o que teve ali em Pentecostes? Vento, barulho, fogo, vozes, mas agora diferente do início, né? Onde Deus estava lá em cima do monte. Aqui em Pentecostes, Deus estava no meio do povo, ou agora sendo derramado sobre o povo. Né? Lá no Monte Sinai, o Senhor não poderia tocar as pessoas, né? A gente sabe que por conta do pecado, ele fala para Moisés, né, que se eles vissem o Senhor, se eles vissem a face do Senhor, eles morreriam. O Senhor não podia tocá-los lá. Então, ele estava lá em cima do monte com Moisés. Aqui, ele já estava no meio do povo, sendo derramado diretamente na vida daquelas pessoas, em forma agora de Espírito, o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida deles. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha pagado o preço do pecado, e agora o Senhor não precisava mais estar separado, o Senhor poderia se mover, estar e se mover entre as pessoas, entre aqueles que eram seus, entre aqueles que são seus, né? O Senhor está no nosso meio, é por isso que o Senhor, ele habita em nós hoje, por causa de Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. Antes ele não podia, ele tinha que ficar em cima do monte. Por amor às pessoas, ele permanecia lá em cima do monte com Moisés. Mas aqui, em Pentecostes, o preço do pecado já havia sido pago. E a partir de agora, ele poderia habitar em nós, estar em nós e se mover através de nós. Certo? Então aqui, coisas semelhantes acontecendo nas duas datas. Em Êxodo 19:18, fala a respeito de trovões. E tem um nome aqui que eu não sei também como que fala. Eu acho que é Qual, que fala a respeito de vozes, né? Então tem uma tradição judaica, tá? Tradição judaica, não é cristão. É uma tradição de judeus, que diz que esse Qual aqui, esses trovões que foram ouvidos, o significado disso é Qual, que significa também vozes. Então nessa tradição diz que lá em cima do monte, no Sinai, foi possível ouvir a voz do Senhor em 70 idiomas diferentes, citando a Torá. Certo? Então, aqui, aconteceu a mesma coisa. Porém, agora, as pessoas, aqueles a quem o Senhor se revelou, aqueles em quem o Senhor passou a habitar, né? O Espírito sendo derramado, e as pessoas falando em outros idiomas. Como eu falei, tinha pessoas ali, e aí já seguindo, agora a partir do 15, do versículo 5 até o 13, já seguindo, fala a respeito de muitas pessoas que estavam ali, né? Então, como eu falei, era uma festa, tinha muitas pessoas reunidas, e não eram só pessoas de Jerusalém, eram pessoas de muitas outras cidades, que falavam idiomas diferentes. Né? Cita aqui alguns lugares de onde eles vinham, da Judéia, da Capadócia, de pontos da Ásia. Então, tinha muitas pessoas ali reunidas, pessoas que falavam em outros idiomas. Mas, à medida que o Espírito era derramado, aquelas pessoas que estavam ali reunidas em oração, elas eram batizadas de tal forma que elas passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, tá? E a citar as maravilhas que o Senhor fazia. E essas pessoas que vinham de fora, que eram estrangeiros, elas começaram a ficar admiradas, né? Como que essas pessoas estão falando? Não são esses, eles citam aqui.
Vejam, não são galileus todos estes a qual estão aí falando? Eles não são pessoas comuns aqui da Galileia? Como que eles podem estar falando as maravilhas do Senhor e a gente entender? Como que isso pode estar acontecendo? Eles começaram a ficar ali maravilhados, né? Porque eles entendiam no seu próprio idioma, eles falavam uma língua diferente. Então, o Senhor dando ali a capacidade, né, para aqueles homens que estavam recebendo o Espírito de pregar a partir de então em outros idiomas, de forma que todas as pessoas entendessem, né? Então eles entenderam, muitos ficaram maravilhados, porém alguns acharam que eles estavam embriagados, que eles estavam bêbados, né? Eu acho que além daquilo que eles estavam falando, estava tendo muito barulho, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, talvez algumas pessoas ali meio tonta do que estava acontecendo, assim, com a aparência de quem estava bêbado, né? Então, algumas pessoas maravilhadas e outras falando, né? Eles estão bêbados. Aí se levanta Pedro. Vejam a diferença desse homem aqui depois do Espírito Santo. Ele se levantou ali cheio de coragem e ele deu início ali então à primeira pregação. Aí do versículo 14 até o 21, começa ali Pedro pregando, né? Ele se levantou junto com os 11, mas quem toma a frente a gente percebe que é Pedro, né? Que começa a falar. Então os 11 estavam ali junto com ele e eles começaram a se dirigir à multidão, né? E aí ele começa a falar, né? Homens da Judéia, todos vocês que moram aqui em Jerusalém, né? Tomem conhecimento daquilo que está acontecendo aqui. Ele começa a explicar aquilo que estava acontecendo. Então ele fala assim, apesar de vocês acharem que eles estão bêbados, eles não estão, visto que é só 9 horas da manhã, né? Eles não estão. O que está acontecendo aqui, daí ele começa a falar, é o cumprimento de uma promessa. E aí ele cita lá Joel, né? Ele fala, é o cumprimento da promessa que está em Joel 2, 28 até o 32, que o Espírito seria derramado, né, sobre toda a carne. Então, ele começa falando ali a respeito disso, sobre um cumprimento de promessa, né, de que o Senhor derramaria o Espírito dele, então, depois dele ser levado aos céus, ele até explica isso, né? Depois que Jesus foi levado aos céus, depois que o Cristo, Filho de Deus, ele foi levado aos céus, viria o Espírito, então. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa. O Espírito sendo derramado sobre a igreja do Senhor, tá? Então, ele começa ali e ele continua. Do versículo agora 22 até o 28... versículo 22 até o 28, né? É a continuação, então, da pregação de Pedro, falando daí agora a respeito aqui, então, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele muda aqui um pouquinho, né? Ele fala assim, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Olha a coragem dele. Então ele está falando aqui, olha, ele veio, Jesus veio, ele cumpriu todas as coisas, ele foi aprovado por Deus. E a gente vê essa aprovação através dos milagres, através dos sinais que ele fez, né? E tudo se cumpriu, né? Ele foi morto, já prescrito, né? Ele fala aqui, pela presciência de Deus. E vocês o mataram. Então ele está falando aqui, vocês o mataram. Vocês não aceitaram. Vocês se levantaram contra ele. Mas saibam que vocês não pegaram o Senhor de surpresa. Como ele tinha falado a respeito de Judas, né? Que foi um cumprimento do que o Senhor já sabia. Que ele está falando mais uma vez da presciência de Deus. O Senhor não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia o que aconteceria. Vocês não tramaram e prenderam ele. Ele se entregou. É isso que ele está falando aqui. E ele fala assim, e vocês o mataram. E aí ele segue. E vocês o mataram crucificando por meio de homens maus,
Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo. Então ele segue aqui, né? Falando a respeito de 2 salmos, né? Ele fala, olha, o Senhor já sabia o que aconteceria, ele entregou Jesus, ele entregou o Filho nas mãos de vocês, vocês o crucificaram, porém a morte não pôde detê-lo. Não era possível que a morte o detesse. Ele ressuscitou, assim como já foi predito e dito pelo profeta Davi. E aí ele cita aqui, Salmos 16, do 8 ao 11. Dizendo a respeito de Jesus, dizendo a respeito daquilo que ele já sabia que aconteceria. Então, como eu falei, né, um homem aqui agora depois do Espírito, cheio de coragem, enfrentando aqueles que mataram o Senhor, pregando para eles, né, falando a respeito daquilo que eles tinham feito. Né? Homens maus crucificaram o Senhor, vocês o rejeitaram, mas ele foi aprovado por Deus. Então, assim, correndo o risco de também ser morto como Jesus foi. Mas se lá atrás ele estava com medo, se lá atrás ele não conseguiu perseverar, aqui ele estava pronto para ir com o Senhor já até a morte, se fosse preciso. E aí segue a pregação então de Pedro, né, do versículo 29 até o 36. Ele falando a respeito de Davi, né? Ele fala assim: "Deixe-me falar abertamente, claramente para vocês", né? E aí ele fala a respeito do patriarca Davi, que ele já morreu, né? Ele fala assim, ó, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então ele está falando aqui o quê? Que quando era falado a respeito do trono de Davi que era estabelecido, não era de Davi que estava sendo falado, era a respeito de Jesus, né? E ele fala aqui do cumprimento também da promessa feita a Davi, que viria da descendência dele, né? Aquele que teria o trono estabelecido, era de Jesus que estava sendo falado. Ele segue a pregação aqui, falando para eles, né? Davi morreu e o túmulo dele permanece entre nós. Não era a respeito do trono dele que estava sendo predito, não era a respeito de Davi que estava sendo falado, mas era a respeito desse Jesus que veio e cumpriu a promessa feita a Davi, veio da linhagem de Davi, veio da raiz de Davi, né? E é Jesus. Ele cumpriu. E aí ele cita mais um salmo para comprovação. Então, o Salmo 110, 1. Lá no finalzinho, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele está falando aqui a respeito de Jesus. Ele está falando aqui a respeito do Cristo enviado por Deus, que é Jesus. Que agora foi elevado aos céus e que já estava à direita do Pai. Então, era sobre isso que ele estava falando aqui, né? Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. Então, todas as coisas se cumprindo, e não foi porque vocês quiseram, foi porque o Pai quis, foi porque o Pai preparou todas as coisas. E saibam vocês que o Jesus rejeitado por vocês, que o Jesus crucificado por vocês, ele foi aprovado por Deus e feito por ele mesmo, Senhor e Cristo. Tá? Então ele está ali agora sim, real, como testemunha de Jesus. Eu sei agora de fato quem é Jesus e eu estou aqui como testemunha dele, de que tudo que ele falou era verdade, de que tudo que ele fez foi por intermédio do Pai. Então, ele estava ali, ó. Se lá atrás eu neguei, aqui eu estou de mãos levantadas na frente de todo mundo declarando. Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou foi por intermédio do Pai. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí, vem aqui o resultado dessa pregação, né? Do versículo 37 até o 41. Resultado dessa pregação aqui, então, de Pedro, né? Um confronto, mas chamando ao arrependimento, talvez, né? Aquilo trouxe tanto temor no coração daquelas pessoas, começou a trazer ali, de fato, né? Talvez fazendo eles pensarem a respeito daquilo que eles tinham feito, a respeito daquilo que, né? Eles tinham feito com Jesus. Foi isso que
trouxe no coração deles, né? Esse temor. Alguém ali, Pedro, diante deles, né, testemunhando a respeito de Jesus, falando que ele havia ressuscitado, que de fato ele era o Cristo. Eu estive com ele depois da ressurreição, eu comi com ele, eu conversei com ele. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aquilo começou a gerar temor no coração daquelas pessoas, né? E segue aqui, então, o resultado dessa pregação aqui tão corajosa de Pedro, né? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Olha a pergunta deles, né? Aqui agora, diferente, né? Eu acho que eu falei também lá em Marcos a respeito de confrontos, né? Quando a gente é confrontado, a gente sempre tem duas escolhas: a gente se arrepende ou a gente se rebela contra aquela pessoa que está nos confrontando. E eles vêm com uma pergunta para Pedro, então, né? Você está nos confrontando aqui, você está nos mostrando a verdade daquilo que aconteceu, revelando a culpa, né? Que talvez a gente esteja carregando, mas o que faremos então, irmãos? Olha a pergunta deles. E aí Pedro vem com a boa notícia. Primeiro o confronto, depois a boa notícia. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a porta ainda está aberta. Vocês têm ainda a oportunidade de se arrepender, de ser batizados, para confessar que vocês também querem ser testemunhas desse Cristo. Então o batismo, perdão de pecados e reconhecimento de forma pública de que eu sou uma testemunha de Jesus, de que eu creio em tudo o que Jesus falou, em tudo que Jesus pregou, e que eu me torno uma testemunha dele, de que ele de fato é o Filho de Deus. Arrependam-se, né? E vocês receberão o dom do Espírito Santo, tá disponível para vocês também. Aquilo que vocês estão vendo acontecer aqui, ó, esse mover do Espírito, essas pessoas falando em outros idiomas, isso que o Espírito está movendo aqui nessa igreja, está disponível para vocês também. Essa é a boa notícia, né? Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor Deus chama. Então, todos que o Senhor chama estão incluídos aqui nessa promessa e têm à disposição o Espírito Santo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, numa primeira pregação, olha o poder que tem, né? Um mover do Espírito Santo. Uma pregação confrontadora, uma pregação assim, revelando o pecado deles, revelando a maldade, revelando a perversidade do coração, mas trazendo ao arrependimento, trazendo de volta, né, para o centro da vontade, mostrando que por mais perverso que fosse, ainda tinha saída, ainda tinha salvação, né? Da mesma, talvez ali Pedro falando com autoridade, né? Porque ele passou por aquilo, do mesmo jeito que eu neguei e eu tive uma vida restaurada e eu recebi a promessa do Espírito, vocês também podem. Então, arrependam-se, porque essa promessa está disponível para vocês e para os seus filhos e para aqueles que estão distantes, está disponível para todos. É isso que Pedro estava pregando aqui para eles. E todos os que ouviram, que creram na pregação de Pedro e que decidiram ser batizados, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Então, além de 12 apóstolos, além de 120 pessoas ali reunidas, 3.000 pessoas aceitando Jesus naquele dia. Tem uma diferença de um Pedro antes e um Pedro depois? Com certeza, né, meus amigos? É isso que o Espírito Santo faz. Esse é o poder do Espírito Santo. O Francis Chan, ele tem um livro que fala a respeito do Deus esquecido. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. E tem uma passagem desse livro, uma parte desse livro, né? Que ele até faz
uma comparação ali, meio ruim. Ele fala assim que se ele fosse Satanás, ele empenharia, né, todo o poder dele, tudo que ele pode fazer, em fazer a igreja se esquecer do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja movida pelo Espírito Santo, é uma igreja poderosa, que avança, ganhando pessoas, saqueando o inferno e trazendo pessoas para o reino de Deus. Ele fala isso. É forte, né? Mas ele fala isso. Então, a gente tem aqui, claro, né? O que uma igreja cheia do Espírito Santo pode fazer. O que pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer, né? Pedro ali, uma pessoa, ele estava com os outros ali reunidos. Mas quem está à frente é Pedro, cheio do Espírito Santo. Pregando destemidamente. E ganhando pessoas para o reino de Deus. Então vamos lá, seguindo aqui. Aí do versículo 42 até o 47 vem falar a respeito da nova vida que veio então depois dessa conversão, né? Não permaneciam mais da mesma forma. Uma igreja, pessoas que se convertem, não permanecem da mesma forma. Então, passou a mudar aqui o estilo de vida, a forma com que aquelas pessoas viviam, né? O subtítulo é esse, como viviam os convertidos. Então, ali, mais uma vez, né? O Espírito, depois do Espírito há um divisor de águas, há uma mudança de vida, uma transformação. E eles passaram a viver de forma diferente, que a gente já conhece aqui, acho que decor, né? De tanto que a gente já ouviu. Se não você, eu já ouvi isso daqui várias vezes do meu pastor. Então, como que eles viviam? Doutrina dos apóstolos, né? Eles ouviam aquilo que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, estavam pregando. Então, eles viviam sobre a doutrina dos apóstolos, né? Que para nós hoje seria a Bíblia, né? Então, eles ouviam a doutrina dos apóstolos, eles tinham uma vida de comunhão, vida na vida, então, comunhão mesmo, repartindo pão, dividindo as coisas que eles tinham. Tudo lhes passou a ser comum, ou seja, não tinha mais um que era mais rico, o outro era mais pobre, não tinha mais isso. Todo mundo passou a ter uma vida igual. Aquele que tinha mais vendia os seus bens para repartir com aquele que tinha menos. Vida na vida mesmo, comunhão, partir do pão, né? Generosidade, ele está falando aqui sobre compartilhar as coisas entre si. Então, uma vida comum e orações, né? Uma vida de devoção a Cristo juntos. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Essa era a vida aqui que a igreja primitiva viveu nos primeiros dias ali. Talvez aquilo que o Senhor espere, né? Que a sua igreja é viva novamente. Então, uma extrema unidade, anotei aqui, uma extrema unidade, sem divisão. E essa igreja aqui é tão poderosa, né, que eles não precisavam se esforçar. Aqui no finalzinho fala, né, que eles louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, uma igreja aqui, ó, que vive em união, sem divisão, ela é muito poderosa. Ela não precisa fazer muita coisa, né? Não precisa de muitas coisas mirabolantes para atrair as pessoas, né? Quando a gente vive aqui como igreja, né? Até anotei. O que fazer para ganhar pessoas? Seja a igreja. Quando a gente vive de fato como igreja, as pessoas veem em nós e elas são atraídas. O Senhor acrescenta aqueles que vão ser salvos. Uma igreja que vive como igreja, ela cai, né, na graça, cai na simpatia do povo. E as pessoas estão sendo acrescentadas de modo orgânico, sem esforço, não precisa de esforço. As pessoas vão vir. Quando elas verem a gente vivendo como igreja, de fato, elas vão vir. Sem esforço. Foi o que aconteceu ali com eles e é o que pode acontecer conosco também. Certo? Então vamos lá. Seguindo aqui, fico empolgada. Capítulo 3. Já. E aí aqui a gente já vai encerrar, não vai demorar, prometo. Estamos quase acabando.
capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, tem uma cura, né, que aconteceu. Então, já os milagres ali começando a acontecer agora através dos apóstolos, né? Jesus já tinha dado esse poder, eles já tinham feito alguns sinais, alguns milagres, mas aqui, mais uma vez, né? Então, fala a respeito de Pedro e João, que estava indo, se dirigindo ao templo, né? Para a oração das 3 da tarde. Cita aqui, ó, que era 3 da tarde. Então, eles estavam se dirigindo ao templo, né? Oração era uma coisa que pegava bastante ali, né? Permanecer em oração, permanecer buscando ao Senhor, né? Permanecer nesse hábito de orar, de buscar ao Senhor. Então, às 3 da tarde, Pedro e João se dirigindo ao templo, né? Na porta do templo ali chamado Formosa, fala que tinha um paralítico, um coxo, né? Que todos os dias era posto ali na porta daquele templo para pedir esmolas, todos os dias. Então, uma vida ali na porta do templo, sem poder entrar, né? Provavelmente ele conhecia todas as pessoas que iam, que vinham, que passavam por ali todos os dias. E ele sempre pedindo ali um dinheirinho, pedindo alguma coisa. Nesse dia, chegou Pedro e João. E aí ele pediu, né? Pediu um dinheiro, pediu uma esmola. E eles pararam, olharam para aquele homem e eles têm uns minutinhos ali de conversa, né? Que a gente pode tirar algumas coisas também, né? Pedro falou assim para ele, olha para nós. E ele olhou ali atento, né? Esperando receber alguma coisa. Talvez ele achou que eles fossem dar alguma coisa para eles, né? Ou receber alguma coisa deles aqui. E Pedro continuou falando, né? Nós não temos ouro nem prata. Porém, o que eu tenho, eu te dou. E aí tem bastante gente que cita isso, né? Ele começa com nós, eu e João. Nós não temos dinheiro. Dinheiro eu conheço meu amigo aqui, eu sei que ele não tem, eu não tenho, ele também não tem. Dinheiro nós não temos. Porém, o que eu tenho, ele mudou. Do nós, plural para singular. Eu tenho. Né? Porque poder, como fala, né? Intimidade, autoridade é individual. Eu não sei se João tem, eu não sei como que está a vida dele com Deus, mas eu sei do que eu tenho. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele se levantou, né? No mesmo instante, os pés se firmaram e ele pôde então finalmente entrar no templo junto com eles, né? E fala que ele entrou saltando e glorificando ao Senhor ali, e as pessoas começaram a ficar admiradas, né? As pessoas correram ali para ver aquele homem que eles estavam acostumados a ver sentado no templo ali, mendigando, pedindo esmola, agora estava ali de pé diante dos olhos deles, né? Pulando ali de alegria, festejando aquela cura que ele tinha acabado de receber. As pessoas começaram a ficar maravilhadas, né? De ver aquilo que tinha acontecido. E aí já entra do 11, capítulo 3, então, do versículo 11 até o 26, vem Pedro com mais uma pregação, né? Mais um confronto ali, ele se levanta no meio daquele povo, ele toma a palavra mais uma vez. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado dele, Pedro, João e todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Ele começou ali a atribuir, né? A glória daquele milagre ao Senhor. Ele começou a falar, não é nós, não somos nós. Né? Por que vocês estão olhando para nós? Não somos nós. Né? É o Espírito, é o Senhor que está em nós. É Deus agora que está habitando em nós, que fez esse milagre. Não somos nós. Porque vocês estão com os olhos fixos em nós. Como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito este homem andar. Então ele está falando assim, ó, não é pelo meu poder e não é pela minha piedade, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu me compadeci desse homem, não foi pelo meu amor, não foi pela minha bondade, é o Senhor. Então ele está atribuindo aqui, ó, todo o crédito, toda a glória desse milagre aqui ao Senhor, né? Então, como eu falei, exatamente por isso que algumas pessoas preferem chamar esse livro aqui de Atos do Espírito, porque a própria igreja ali, os próprios líderes, né, eles estavam atribuindo tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele mover que estava acontecendo ali ao Espírito, ao Senhor,
né? Então não somos nós, não é a minha bondade, não é a minha piedade, não é porque eu sou bonzinho, é o Senhor. Não somos nós, não foi por causa de nós esse milagre, é por causa do Senhor. E ele segue na pregação, né? Não vou ler tudo aqui porque é muito grande, mas ele segue então na pregação, né? Depois de transferir a glória para o Senhor, ele vem chamar mais uma vez ao povo ao arrependimento, né? Ele começa a falar mais uma vez a respeito do Cristo que eles tinham crucificado. Ele traz novamente isso ali diante deles, né? Olha, lembrando, né? Vocês falharam com ele. Acho que Pedro estava um pouquinho ressentido ainda, né? Vocês falharam com ele, ele esteve entre nós, o próprio Cristo esteve entre nós. E vocês o crucificaram. Vocês o entregaram, mesmo depois de Pilatos querer soltar ele. Ele traz isso aqui, ó. Pilatos queria soltar, mas vocês quiseram que ele fosse crucificado. Vocês preferiram soltar um assassino. Vocês preferiram soltar uma pessoa ruim e crucificar o Cristo. Então Pedro traz esse confronto mais uma vez ali diante deles, né? Mas ele traz isso chamando eles ao arrependimento, né? Então primeiro ele traz o confronto, ele relembra dos fatos, mas ele vem com a boa notícia. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de abandonar essa vida de vocês. Dá tempo de se converter e de se tornar discípulo dele também. Então, trazendo esse lembrete, né? Sempre relembrando ali o que eles tinham feito, mas também sempre trazendo a saída, né? Mostrando que ainda havia uma saída e que o que eles tinham feito nada mais era do que o que já estava previsto pelo Senhor, né? Que já tinha sido predito pelos antepassados, desde o início, né? Pelos profetas, por todos os profetas. Eles já tinham dito a respeito desse momento, né? Então, o que vocês fizeram, mais uma vez, não pegou o Senhor de surpresa. Estava tudo nos planos e nos propósitos. Porém, há uma maldade no coração de vocês que precisa ser deixada de lado. Há uma maldade no coração de vocês que precisa sair, né? Que precisa deixar vocês. E como que isso vai acontecer? No momento em que vocês se arrependerem. No momento em que vocês se converterem. Ainda há chance, ainda tem esperança, ainda tem saída. Vocês ainda podem se arrepender. Vocês ainda podem ser restaurados. Certo? Então, essa foi a segunda pregação de Pedro. E a gente encerra o capítulo 3 com essa pregação dele. E a gente volta na semana que vem, a partir do capítulo 4, né? Pedro está aqui poderoso, né? Está aqui eufórico, está aqui animado, fazendo tudo de forma ali convicta. Mas aqui, a partir do 4, vai começar a se levantar uma oposição, né? Da mesma forma que foi com Jesus, agora vai começar a acontecer com eles. Então, já vem no 4 ali, os líderes ali do Sinédrio, né? Os líderes ali do templo, já chateados ali com Pedro. Por aquilo que ele estava fazendo, né? Pelas pregações que ele estava começando a fazer ali. Então, na semana que vem a gente vai falar, permaneça na leitura, capítulo 4, 5, 6, 7, até o capítulo 8. Então, no sábado que vem a gente vai falar do capítulo 4 até o versículo 8. Tá bom? Então, faça a sua leitura, faça as suas anotações e, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode deixar para a gente aqui nesse vídeo ou nos chamar, né, no particular, no grupo, da maneira que você se sentir mais confortáveis, tá? Espero que o vídeo de hoje tenha abençoado a sua vida, que você fique com o Senhor e até o próximo vídeo. Deus abençoe.